Bem, a gente está aqui no Facebook com Manaus de antigamente, dizendo que gostaria de ver a Rocan 24 horas na Praça da Matriz, que está precisando de segurança. E também ela faz um apelo aqui: queremos o complexo Bootsline de volta. Isso, nós também. Muito legal. Né? Nós também, né, Elô? Agora a gente vai para uma participação ao vivo, via Skype, com o Danilo, que é o Danilo Curado. Ele é arqueólogo e também do IPHAN lá em Rondônia. Boa noite, Danilo. Vamos ver se a gente consegue falar com ele agora. Lá em Rondônia, que tem um trabalho de recuperação da madeira mamoré, que eu acho que é o maior patrimônio histórico da capital Porto Velho. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Pessoal? Danilo, está me ouvindo? Sim, Olá, boa noite. Eu... Pois bem, queria que você falasse para a gente um pouquinho desse trabalho de restauro aí em Porto Velho. Pessoal, boa noite. Eu estou aqui representando o IPHAN em Rondônia e sou arqueólogo da casa e hoje eu estou como superintendente substituto. Aqui, diferente de Manaus, nós não temos um centro histórico tombado com tantos prédios, né, tantas unidades. Mas temos algo de tamanho e relevância, que é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que esse ano completou seus 101 anos. Bom, nós não estamos tendo um investimento por parte do IPHAN como tal haverá no caso do Parque das Históricas em Manaus. Mas, em compensação, nós temos as medidas compensatórias da usina de Santo Antônio, que é uma das maiores obras do parque, do governo federal. Bom, então assim, eu não sei precisar os valores, mas está na casa já de algumas dezenas de milhões de reais. E o que está vendo talvez a primeira grande revitalização do espaço da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em nível federal, nós temos os 8 quilômetros iniciais tombados, sendo que o total são de 366 quilômetros, que segue até uma cidade que é vizinha a Bolívia, a cidade de Guajará-Mirim. Mas todas essas obras estão ocorrendo agora nos primeiros quilômetros iniciais. Não sei se vocês conseguem ver, tem até um banner aqui atrás de mim, que é referente à Estrada de Ferro, e esses são os galpões onde tudo começou. E hoje, praticamente toda a ação do IPHAN está sendo voltada para o acompanhamento e fiscalização dessa revitalização desse espaço. Bem, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e bom saber desse empenho aí em Porto Velho. Muito embora não haja um conjunto arquitetônico com um referencial histórico, mas o Danilo deixa bem patente que as medidas compensatórias diante das hidrelétricas colocadas no Madeira ajudam a recuperar o seu maior patrimônio histórico, que é a madeira mamoré. Obrigado pela sua participação. Boa noite, hein, Danilo? Obrigado, boa noite a todos e obrigado pelo espaço. Ok, valeu. Heloísa, o ex-vereador e médico Expedito Teodoro me procurou e disse que o IPHAN está pedindo a demolição de um pavilhão que existe ali bem em frente à antiga administração do Porto de Manaus. Ou, melhor, em frente à administração do Porto de Manaus. É um pavilhão da velha Portobras, né, que justamente separa ali os galpões do Rodway e aquele conjunto arquitetônico onde está, inclusive, hoje a sede do IPHAN. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto para a gente. Na verdade, Elias, aquele prédio lá, que o IPHAN realmente entrou com uma ação civil, moveu uma ação civil pública para a demolição dele, na verdade ele foi construído irregularmente. Foi em prol de uma obra, aí depois ele foi ampliado, né? Uhum. Ele foi ampliado porque tinha uma garagem na frente, tinha banco. Na verdade, eles modificaram aquele projeto e eles pediram autorização do IPHAN para utilizar a área durante 3 anos. Isso foi em 2000. Obviamente, em 2003, a gente esperava que aquilo fosse demolido, que aquilo seria um apoio do porto, né? Na verdade, estava sendo desmobilizado.
E só que essa demolição ela não ocorreu, e aí começaram as brigas para poder proteger aquilo que tinha sido feito, sido concedido temporariamente, entendeu? Então, como essa demolição ela não ocorreu, o IFAM entrou com moveu uma ação Eu até civil. disse para o Expedito que aquele prédio ali, ele meio que quebra a harmonia histórica do complexo ali. Porque ele tira completamente a comunicação das fachadas históricas ali, onde você tem o museu do Porto, na verdade, todo um conjunto arquitetônico histórico com os armazéns do Rodway. Então, simplesmente eles vedam a visão para o armazém. Eu até gostaria de defender que aqueles prédios ficassem em pé, mas diante dessa ruptura com o conjunto arquitetônico, eu sou a favor que marreta nele. Com certeza. A gente já estava aguardando. No conjunto do Porto. Exatamente. E ele está comprometido com aquele elemento. Agora, o IFAM tem travado alguma luta no sentido de trazer de volta o Museu do Porto? Porque eu me recordo, 8 anos atrás eu fiz uma visita ao Museu do Porto, eu ainda encontrei muita coisa lá dentro. Aí houve uma época em que a administração do Porto fez um convênio com a OCIP, que ia assumir, que ia restaurar, reabrir o Museu do Porto. Esse convênio parece que sumiu no Guaramiranga, e aí a gente não viu, o Museu do Porto está do mesmo jeito. E lá dentro, além de todo o acervo histórico do Museu do Porto, eu não sei nem se a gente ainda é capaz de ter de volta as plantas originais do Museu do Porto, que não eram em papel, viu, Bernardo? Eram feitas em pano. E a gente tinha lá dentro o escritório do JG Araújo, né? E máquinas que geravam energia para a parte do Centro Histórico de Manaus, e o museu simplesmente fechou as portas. Eu não diria nem aqui a minha preocupação, Heloísa, para o turista, mas para a comunidade local mesmo. Por exemplo, os alunos do Ottoni não podem vislumbrar a riqueza arquitetônica do museu e do próprio Porto de Manaus. Correto. Elias, a gente fez uma tentativa junto à própria administração do Porto. Nós solicitamos esse museu para ser repassado para o IFAM, entendeu? Só que essa tratativa, ela continua ainda em Brasília, mas a gente espera sim recuperar o museu para a cidade, entendeu? É uma proposta que ainda não morreu, digamos, mas infelizmente, a gente também depende das tratativas lá de Brasília. E eu lamento muito porque o Museu do Porto se perdeu ao longo de uma briga entre o governo do estado e as empresas que operam o Porto de Manaus. Aí nessa querela jurídica, quem perdeu foi a cidade. Izinha, é com você. Elias, através do Facebook do Portal Amazônia, um morador do centro de Manaus comenta que a região onde ele mora acabou se tornando um ambiente propício à marginalidade pela falta de moradores e pelo excesso de prédios abandonados. Ele então pergunta se revitalizar esses imóveis irá tornar o centro da cidade mais habitado e talvez até um bairro residencial. Bernardo, o que tu achas? Dá para adensar o centro? A primeira iniciativa que corrobora com a questão da recuperação do centro é a própria vontade do prefeito em estar no centro. Hoje o prefeito ele despacha no Palácio Rio Branco e ele pede que os secretários, as secretarias estejam no centro, por entender que o poder público tem que estar no centro, por entender que tem que existir um morador no centro e tem que ter atividade comercial. Então, essa é uma parte necessária para a revitalização do centro da cidade. Agora, algumas ações já foram tomadas, Elias, como, por exemplo, a iluminação da Ferreira Pena, que a Ferreira Pena ali é um espaço belíssimo e que ali, meu desejo e do prefeito também, é que ali seja a Rua da Gastronomia de Manaus. Totalmente iluminada já, enfim. Temos também a questão, foi intensificada a segurança em alguns pontos da cidade, ali no centro da cidade. Tudo são componentes que ajudam a revitalização do centro da cidade. Pois bem, vamos agora para mais um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Amazônia em Debate. É só você aguardar.